Talento FM, eleições 2016. Bem, ouvintes, dando sequência à nossa rodada de entrevistas com candidatos a prefeito de Rio Azul, conosco hoje, finalizando esta rodada de entrevistas, como foi estipulado durante sorteio, com representantes das coligações de partidos. Hoje, nesta sexta-feira, dia 16, temos aqui a presença do candidato a prefeito de Rio Azul, Rodrigo Solda, do qual tem como vice Renato Rinchuk, o qual eu converso a partir de agora. Disparamos nosso cronômetro. Boa tarde, candidato, seja bem-vindo. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, internautas. Boa tarde, ouvintes. Bom, nossas perguntas padronizadas, candidato, a primeira que eu lhe faço também, assim como fiz aos demais, o que leva você a acreditar que você está qualificado a ser prefeito de Rio Azul? Eu acho que fazer política basta ter vontade. Cada um tem sua origem, nasceu em um espaço, um território e um momento. Você tem que começar a se desenvolver e, com consequência, a vivência em sociedade, que a gente depende um do outro, nos leva a se comunicar, a se envolver. E eu fui, primeiramente, por defesa, porque eu nasci no meio político, eu fui procurando me inteirar sobre como fazer isso. Chegou um momento em que eu pude fazer uma escolha, tive a oportunidade de ir trabalhar no meio político, fiz estágio na Assembleia, fiquei 2 anos lá dentro, participei de decisões, desde a Schreiber. Eu estava no dia que o meu pai, como prefeito, conseguiu trazer ela para Rio Azul, que foi um incremento de investimento em Rio Azul muito grande, por causa que aumentou muito o imposto, e todo mundo sabe que para você gerenciar uma empresa, até mesmo dentro de casa, você tem que saber administrar o dinheiro, e Rio Azul precisava de mais impostos, e isso fez a organização da prefeitura aumentar. Então, fiquei lá por 10 anos, frequentando, tendo acesso a assessores parlamentares, fiz eu mesmo 2 anos de estágio e contato com vários deputados, agentes políticos, e isso me qualificou e hoje apareceu a oportunidade. Candidato Rodrigo, muito se fala na atualidade, nos meios de comunicação, no combate à corrupção. Se você for eleito prefeito de Rio Azul, como será a sua administração com relação a isso, ao combate à corrupção no município, na administração municipal? Bom, a divisão política na democracia é tripartida: poder executivo, legislativo e o judiciário. Cada um tem um contrapeso, um tem que respeitar o outro. A minha função, sendo prefeito, é de ser transparente e um facilitador para que os membros da Justiça, Ministério Público, pessoal que é qualificado, que fez concurso público, que é uma diferença. Quem é membro da Justiça, quem quer fazer esse combate, tem que ser qualificado para fazer isso. E eu, sendo membro do Poder Executivo, vou ser um facilitador, prezando pela transparência, documentação e fornecendo aquilo que for possível para acabar com esse câncer que tem aí. Okay. Candidato, uma outra questão também muito interessante: combate ao nepotismo, na verdade, a colocação de familiares numa administração municipal. Aliás, a sua administração, se você for eleito, como é que vai ser feita a composição? Nós sabemos que uma campanha é feita de adesões. O seu secretariado também, a escolha será mais técnica para a composição, ou será também aí fator principal as pessoas que o apoiam? Olha, eu entrei na política sabendo que política se faz em grupo. Eu procurei formular um grupo, como vocês que estão vendo no plano de governo, onde eu expus a cara de cada um que faz parte da minha campanha, meus candidatos a vereadores. Quem está comigo veste a camisa por vontade própria. Eu vou entrar lá e saibam que não tem uma caixinha de surpresa, não tem ninguém fora de Rio Azul esperando eu entrar na prefeitura para vir aqui tomar conta, seja de tesouraria, seja de parte de licitação. Eu estou entrando lá com os cidadãos rioazulenses, e eu conheço muita gente qualificada, gente que está estudando, gente que tá se formando, e tem gente já preparada aqui dentro da cidade para exercer essas funções. Eu vou respeitar isso. Passamos agora a discorrer sobre cada um dos tópicos do plano de governo, candidato Rodrigo Solda. No seu plano de governo, com o Renato Rinchuk, principais tópicos sobre agricultura, candidato. Agricultura, eu
prefiro fazer um foco no seguinte: hoje a gente passa por uma crise, mas as pessoas estão esquecendo que o nosso produto, o principal produto aqui, o fumo, ele no momento de crise ele aumenta o consumo. E se vocês começarem a analisar ano a ano, a receita do ICMS, que é originado do consumo da nota fiscal do fumo, só aumentou, não diminuiu. Então o Rio Azul não está numa crise, porque a receita do município aumentou. Hoje batendo 50 milhões de transferências do governo federal e 30 milhões do governo do estado. Ano a ano, ICMS, FPM, que é a transferência principal que vem de Brasília, só aumentou. O problema aqui é gerenciamento de recursos do Rio Azul. Eles estão mal alocando a verba que vem de fora e estão despendendo muito. Um exemplo, 1 quilômetro de cascalho. Para parar para prestar atenção quanto custa hoje, se você entrar no site da prefeitura, você vai ver lá, 7 milhões. 7 milhões gastos para fazer bueiro, estrada e reparo. Sem falar que o funcionário da prefeitura, o funcionário da prefeitura já tem o salário fixo, então não é incluído nesse valor. Tem 1.000 quilômetros de estrada com a roça junto, com a entrada de roça, porque são 850 quilômetros de estradas principais no município. Então, 7.000 quilômetros, está demais esse valor aí. É falta de gerenciamento, falta de capacidade do atual gestor. Bom, no seu plano do governo, na agricultura, candidato, um tópico chama atenção. Vocês pretendem fazer a reorganização das patrulhas agrícolas. Como é que se pretende fazer isso? Então, tempos atrás existia, e eu sei que em algum canto está, 5 patrulhas. E hoje tem uma lá, que parece que nem essa não funciona. Bem no fim, esconderam a chave, alguma coisa aconteceu. Mas tem que voltar as 5 a funcionar. Por quê? Porque todo mundo sabe que a nossa safra, a nossa principal cultura hoje, ela tem hora para começar, hora para se plantar a semente. E todos fazem isso ao mesmo tempo. E o nosso relevo, o nosso território aqui é acidentado. Então, tem lugares que você tem que ter o acesso facilitado. E é um trator, um arador, é um equipamento adequado que vai fazer com que melhore a qualidade do fumo. Se o fumicultor, o lavrador, ter que esperar para usar muito tempo, ele já começa com menos chance de ter uma margem, ter um ganho na sua lavoura. E a gente sabe que 70% aproximadamente da economia do município depende do lucro do agricultor. Okay, estamos ouvindo o candidato prefeito Rio Azul, Rodrigo Solda, nessa rodada de entrevistas. Candidato, setor de esporte e lazer, o que contempla o plano de governo? Eu vou usar muito a palavra distribuição, porque hoje a gente vê o quê? Acesso facilitado. Hoje todo mundo tem automóvel. Hoje está exagerado o uso do campo municipal de Rio Azul. Eu vou, de imediato, construir mais um campo. Conversando com as comunidades. Nós temos 6 linhas, preste atenção, 6 linhas em Rio Azul. Nessas 6 linhas eu quero incentivar polos esportivos, de saúde, de educação. Para que as pessoas, além de terem a chance de se cuidarem, fazer uma política de prevenção. E o esporte serve para isso. Então, eu vou incentivar não só esse campo que eu coloquei no plano de governo, mas em cada linha ter um centro esportivo educacional e de saúde como referência. Esse campo de futebol já há um planejamento de onde seria construído a área rural, urbana, candidato? Olha, tem que diferenciar o que é um campo de futebol e o que é um estádio. A infraestrutura é totalmente diferente. Prometer as coisas hoje é fácil, mas você colocar em prática é outra coisa. Eu já conversei com algumas comunidades, indo lá no Marumbi dos Elias, já olhei ali no Faxinal dos Paulos, olhei em alguns outros lugares que tem um espaço adequado. Mas, lá, assim como lá na Cachoeira dos Paulistas, que está em vantagem, porque lá ele já tem o terreno e já tem um contato com a atual gestão para ser implementada essa ação. Então, dentro da questão de eficiência, melhor custo-benefício, a gente vai investir no esporte. Bom, nós sabemos também que Rio Azul tem uma gama muito rica na questão turística no interior do seu município e também questão cultural. O que o plano de governo de você e do Renato contempla com isso? Ser um facilitador, vamos fazer um ciclo cultural e turístico em Rio Azul, envolvendo esportes com a natureza, contato com a parte cultural e histórica de Rio Azul. Um recontato com as raízes de Rio Azul, valorizar os 100 anos que Rio Azul terá daqui 2 anos. Bem, nosso próximo tópico, com o candidato Rodrigo Solda, é também um setor bastante importante, que é a base de tudo, a educação. O que vocês preparam para isso? Valorizar o professor. Eu quero fazer o possível para contratar professores, que a gente sabe que está defasado, está faltando professores em sala de aulas
em algumas áreas, umas das instituições. Então, tem 27 em Rio Azul hoje. Então, em algumas nós temos que ir lá e olhar as que mais está defasado esse valor. Incentivar o funcionário da educação e os demais. Você menciona aqui que a escolha de diretores será de forma democrática, através da eleição, é isso? Exatamente, é dentro de sala de aula, a melhor política que você faz dentro de sala de aula, porque lá você encontra pessoas que vêm aleatórias de todos os lugares, territórios do nosso município. Então, é lá que a gente vai ensinar, mostrando que a própria direção vai ser escolhida democraticamente. Outro tópico também, outro setor importante, é a saúde, que demanda bastante recursos. O que o plano de governo de vocês está elencando, destacando com relação a isso? A doença, como a gente fala, a doença não tem hora e tipos de doenças vão mudando. A gente se enxerga por fora, mas por dentro cada um tem uma estrutura e o seu corpo é diferente um do outro em questão de tratamento. Eu já tenho contato com o chefe do núcleo de saúde, o secretário da saúde, como vocês viram no meu plano de governo, e o ministro da saúde, que tem contato com a gente. E eu vou trazer investimento de fora para conseguir suprir a demanda de vocês. Você também menciona aqui um aporte, o apoio ao Hospital São Francisco de Assis. De que maneira, candidato? Então, o hospital é filantropia. Filantropia é constitucional, é previsão constitucional. Ela tem dinheiro lá que vem diretamente de Brasília. Então, eu vou pegar minha malinha e vou para Brasília e vou exigir que venha o dinheiro, que seja o repasse correto para o hospital. Conveniar ele mais em várias áreas de trabalho de saúde e o auxílio da prefeitura vai continuar. Bem, estamos ouvindo o candidato Rodrigo Solda hoje, nessa finalização de rodada de entrevistas. Candidato, geração de emprego é um ponto forte aqui que chama a atenção, principalmente dos jovens rioazulenses. Exatamente. Hoje, a juventude Rio Azul, eu vejo aí que está na faixa etária do trabalho, da questão da vida ativa hoje, que podem elaborar, podem investir aqui em Rio Azul. A gente precisa reorganizar, como eu falei no começo, a agricultura, para os agricultores poderem ter uma margem de lucro maior, que são eles que fomentam a economia do município. Para a gente gerar emprego na cidade, eles têm que ter capacidade de vir comercializar na cidade. Essa é o curto prazo. Isso que eu vou fazer, estimular as empresas a terem o produto, terem a prestação de serviço que mais o agricultor necessita. Em um segundo passo, eu vou investir na questão industrial, trazendo empresas de fora que queiram investir aqui, que venham trazer capital próprio aqui, para investir na cidade. E não como a gente viu esses 4 anos, gente que veio de fora se deu bem aqui em Rio Azul, mas teve que ganhar licitação da prefeitura, teve que ter até prestação de serviço que a prefeitura fazia de graça, agora estão cobrando. Isso eu não admito. Bom, candidato, uma outra questão também, é importante olhar todos os setores de uma gestão municipal, e já falamos do interior, também várias secretarias, e urbanismo, área urbana. A área urbana é a mesma coisa, a questão de equilíbrio, o que está defasado, o que está em falta demais. A gente sabe que Rio Azul ela é permeada, envolvida por córregos aqui. Os córregos cortam a cidade no meio. E tem gente que a gente, apesar de não ter comunidade ribeirinha, que é atingido por enchentes, tem famílias que vêm a água entrar na casa volta e meia. Então, a gente tem que fazer a limpeza. É o básico do urbanismo, é poder dar segurança para as famílias e que não acordar um dia com a água batendo aos pés, ou quem sabe até mesmo nos cômodos dentro de casa. Então, eu vou limpar todos os córregos, vou investir em asfaltamento, porque é impossível passar 4 anos sem 1 quilômetro de asfalto. Política de asfaltamento existe no governo estadual e no governo federal. Bons parceiros que vocês veem no meu plano de governo podem muito bem alocar recursos para Rio Azul. E isso envolve mais do que uma fatia de investimento. Você sabe que o asfalto é caro, por isso ele tem que ser estimulado a ser construído ano a ano, porque não é de uma hora para outra que você faz um grande projeto. E eu tenho apoio, tenho pessoas na área que podem trazer isso. E eu sei que o governo do estado está preparado para uma grande ação para o ano que vem de estimular o asfaltamento e urbanização da cidade. O plano de governo seu do Renato contempla também a questão, parece-me, de revitalização da Praça Tiradentes, é isso? Exatamente. É o centro do comércio noturno de Rio Azul. Ali era principal centro de sociabilização de Rio Azul. Eu cresci ali no meio, eu tinha segurança, podia ir na minha infância para frequentar. Na minha adolescência, fiz muita amizade ali e eu vou estimular novamente, invertendo a lógica do calçadão, aumentando o calçadão para quem tem comércio, do lado dos comércios, para eles terem uma área para poderem recepcionar melhor o povo.
e do outro lado vai ter o estacionamento adequado, priorizando o pedestre. Candidato Rodrigo, o último tópico aqui das questões é com relação à ação social. O que contempla o seu plano de governo? Ação social, isso eu não tenho como não falar da minha mãe. Eu aprendi com ela a analisar o que é necessidade imediata e ver pessoas que precisavam do auxílio, pessoas que não tinham opções para conseguir o básico para terem uma vida normal. E a gente vai estimular aqui. No meu plano de governo, a gente sabe que hoje a defasagem principal em Rio Azul está em questão de casas. Esse imbróglio, essa dor de cabeça que tem hoje em Rio Azul, quantos pagando aluguéis, quantos que estão aí faltando dinheiro porque se enquadraram no programa para as casas populares e até agora nada saiu. Nenhuma das 100 e poucas casas foram feitas. Então eu vou investir, só que agora eu vou ter que pegar de duas formas. Na área urbana, de forma imediata para esse programa sair, e na área rural, que vai vir um programa do governo do estado, que a gente já está amparado por eles para poder incentivar aquelas casinhas que vocês veem no interior, que a gente vê bem feita de material, que hoje estão paradas, vai retomar também e a gente vai investir mais ainda, mais pesado. Bom, candidato, restam-lhe 5 minutos. Caso queira retomar algum setor aqui que queira destacar, esteja à vontade. Enfim, o tempo é seu a partir de agora. Olha, tem muitos setores. Eu coloquei no plano de governo a base de uma administração. Aquilo que está escrito no meu plano de governo é o que deve ser feito. Não é questão de vaidade, sabe? Não é questão de eu querer deixar a minha marca em Rio Azul. O nome de Rio Azul sempre vai estar acima do meu nome e do meu grupo político. Eu vou defender a bandeira de Rio Azul, sabe? Eu sei que a gente tem que criar uma política de renda em Rio Azul. A gente tem que criar renda extra. Tive a oportunidade de ir nessas reuniões sobre a diversificação, e a diversificação não depende de uma empresa particular ou de um órgão público. Ela virou lei federal, isso vai ter que ser feito em nossas cidades. Então, eu sou parceiro de vocês, da sociedade organizada. Vocês que estão em associações rurais, vocês que têm associações de bairros, que querem buscar uma renda extra, porque a gente sabe que a dependência do fumo hoje, e o fumo é uma cultura sazonal, semestral, a gente tem outros 6 meses do ano para a gente investir numa alternativa de ganhos. Então, podem contar comigo para isso aí. E voltando aí para a questão da juventude, além da política de empregos, lembre-se, eu cresci aqui nessa cidade e sei como eram os eventos na cidade. Desde um carnaval bem feito, até as festas que chegaram na Festa em Rio, que é a principal festa da cidade, a festa religiosa, culturais, as festas de capela eu vou incentivar também, vocês vão ter um parceiro em cada comunidade para a gente melhorar isso, porque o jovem precisa ter espaço e qualidade de vida aqui para querer continuar com as raízes dos nossos pais, das nossas famílias, para a gente poder viver aqui no interior bem, que qualidade de vida é no interior que tem. Eu tive a experiência, eu sei como é viver na cidade grande, e aqui é muito melhor. Então, e para fechar, a educação. Todo mundo sabe que a educação é o propósito, é onde a gente quer chegar. Sempre vai se investir em educação, e nunca vai ser o suficiente. Porque a educação, a sociedade, ela está em andamento, a gente está em progresso constante. E a educação, como eu falei no começo, é um lugar onde você encontra o mais variado tipo de pessoas. E é ali que você sociabiliza. E a gente vai ter que colocar isso como um grande investimento, uma das duas principais prioridades focada no ser humano, que é a educação e a saúde. É claro, a saúde básica em Rio Azul não vai faltar mais, o remédio não vai faltar em Rio Azul. E eu vou buscar bons médicos para colaborar com essa equipe que nós temos hoje aqui, seja na secretaria, nos postos, quanto no hospital, que é o grande parceiro que nós temos. Eu tenho um outro apoio fundamental desses 13 deputados que eu tenho, entre deputados, secretários, ministros que eu tenho ali, para estimular a geração de emprego. Indústria e comércio. Eu não preciso de uma secretaria, não preciso aumentar os gastos da prefeitura para fazer estimular a indústria e comércio. Isso aí, um funcionário concursado, que eu sei que tem gente boa lá dentro, vai poder fazer isso e vai estar junto comigo aí, para a gente fazer uma política de geração de emprego, fazendo a tributação correta e gerando impostos para a gente poder diretamente, com o dinheiro que a gente tem em Rio Azul, tem na prefeitura, investir na cidade. E eu vou falar um pouco do meu vice. O Renato é o exemplo disso aí. Um empreendedor que veio aqui há mais de 16 anos, mora em Rio Azul.
administra 2 mercados, não é um só. O cara é muito organizado. Eu não escolhi ele por conveniência. Eu escolhi ele porque ele tem uma baita numa competência. Ele sabe o que ele faz. Não é falando bonito, não é falando muito que você chega com resultado. É fazendo bonito. E ele faz. Ele sabe como. Por isso, ele me ajudou, foi fundamental para montar uma grande equipe hoje. Grande equipe não em quantidade de pessoas. Uma grande equipe pela capacidade que eles têm, pela clareza de horizonte que eles enxergam, sabem aonde querem ir, sabem o que Rio Azul quer, sabem o que é bom para a cidade. E o Renato é o principal exemplo que eu tenho dentro da minha equipe. Menos 2 minutos, candidato. Olha, e para fechar, eu vou falar o que eu aprendi em política. Como eu falei no começo, eu tive a oportunidade, além de estudar, conviver com grandes políticos. E na política, respeito não se coloca só no plano de governo. Respeito se coloca nas pessoas. As pessoas têm que se respeitar. A diversidade de opinião, o debate político, a crítica, isso que a gente está fazendo, o questionamento faz parte. Mas nunca se deixe de lado as raízes, o como é o ser humano. Cada ser humano é como a palma da mão. Um dedo é diferente do outro. Ninguém é igual, graças a Deus. Um tem que ser diferente do outro, um diferente do outro, a gente evolui. Se todos fossem iguais, ia virar, que graça que teria. Então eu peço para os candidatos, vamos priorizar capacidade, força de vontade e liderança. A prefeitura precisa de um líder, não de um fanfarrão. Precisa de alguém que esteja lá para liderar, não querer mandar. Eu vou lá para comandar, porque eu vou trabalhar junto. Conte comigo para isso. Candidato, para finalizar, assim como os demais, o senhor pode pedir o voto, mencionar isso, enfim, como os outros candidatos fizeram. Para finalizar, menos de 1 minuto agora. Para fazer política, você tem que ter um partido, como vocês viram hoje. E hoje é uma eleição atípica. Muitos partidos lançaram candidatos. Porque hoje facilitou, seja com tecnologia, comunicação, barateou o custo para uma campanha. Então, ficou mais possível. Por isso, eu quero que analisem todos, e vejam capacidade e força de vontade. Eu peço voto no 45. O 45 é do Rodrigo, mas também é do Renato. 45 é dos meus 18 vereadores. Votem em nós. Acredite que a gente está preparado para colocar em ordem esse município e parar com desculpa. E parar de empurrar com a barriga. A gente vai trabalhar. Finalizando aí, com 10 segundos, né? Está satisfeito, né, candidato? Satisfeito. Assim tivemos a participação do candidato Rodrigo Solda, tendo como vice Renato Rentschuk, finalizando esta rodada de entrevistas aqui na Talento FM, ao longo de toda essa semana, né? Tivemos a participação, esse é o nosso timer, né? Agradecemos a todos pela sintonia, pela sua audiência e até uma próxima oportunidade. Talento FM, eleições 2016.